Olá, nós chegamos ao 19º dia da nossa série de devocionais Um Mês para Viver. Vamos lá? Metamorfose, mudando de dentro para fora. Abre espaço para tudo que tem poder de alegrar, expandir e acalmar o coração. Como se pode virar borboleta? É preciso ter uma vontade tão grande de voar a ponto de desistir de ser lagarta. As pessoas que descobrem que o seu tempo é limitado, muitas vezes fazem mudanças radicais no seu estilo de vida. Abrem mão do vício no trabalho e diminuem o ritmo de vida, passando mais tempo com os entes queridos, com Deus e sozinhas refletindo. Abandonam o acúmulo e a busca de bens materiais e finalmente desfrutam tudo aquilo que já possuem. Descobrem os simples prazeres de sentar-se enrolado num cobertor ao lado de uma lareira, lendo um bom livro ou de fazer um piquenique à sombra de uma grande árvore num dia de verão. Sua condição física pode forçá-las a agir mais devagar, mas a maioria dá boas-vindas à oportunidade de abandonar a esteira de velocidade supersônica em que a sua vida se tornou. Se tivesse apenas um mês para viver, você provavelmente diminuiria o ritmo e enxergaria de modo diferente cada um dos dias que lhe restam. Diversas pessoas que conheci em fase terminal disseram que, por ironia, sentiram-se aliviadas quando receberam um diagnóstico. A redução de ritmo e as mudanças radicais impostas pelo físico lhe ofereceram algo pela qual a sua alma clamava havia muito tempo. Existe em nós o desejo de diminuir o ritmo e mudar a maneira como vemos a vida. Na verdade, você não estaria lendo este livro se não quisesse mais da vida, de seus relacionamentos com as outras pessoas e do seu relacionamento com Deus. Você sente a urgência de extrair o máximo da vida, mas é muito comum distrair-se com o excesso de afazeres ou concentrar-se em coisas que não satisfazem seus mais profundos desejos. Nossa inquietação se manifesta numa doença da alma. Um crescente descontentamento que alcançou proporções épicas na sociedade do século XXI. Ganhamos mais dinheiro e desfrutamos mais facilidades que os nossos antepassados. Contudo, nós não somos mais felizes que eles. Achamos que as férias nos permitirão uma diminuição de ritmo, mas quando chegamos ao destino descobrimos que esquecemos como relaxar. Temos dificuldade de passar tempo sozinhos. Não sabemos como nos conectar a nós mesmos, quanto mais àqueles a quem amamos. Problemas de mobilidade. Nossa agenda gira num ritmo tão acelerado que começamos a ter problemas de mobilidade espiritual, um dos principais sintomas de doença crônica da alma. Qual é a primeira coisa que fazemos quando temos problemas de mobilidade da alma? Andamos ainda mais rápido. Mudamos para o próximo grande sonho em busca de satisfação. Talvez uma casa nova, um carro novo, um cônjuge novo, um relacionamento novo. Pode ser o mais novo e sofisticado aparelho de alta tecnologia. A próxima viagem a um local desconhecido e exótico. O próximo bilhete da loteria. Esses desejos em si não são necessariamente ruins, mas o que nos motiva a buscá-los é errado. O único lugar onde é possível sanar a inquietação da alma é dentro de nós. Em sua carta aos Romanos, Paulo descreve como podemos dar início a essa transformação. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12:2. Nessa receita de Paulo, a palavra-chave é transformar. Vem do verbo grego metamorfo, de onde vem metamorfose, que significa literalmente ser transformado de dentro para fora. O segredo para uma maturidade cheia de fé é ser mudado de dentro para fora, é passar por uma metamorfose na alma. Ora, quando penso na palavra metamorfose, lembro-me de uma borboleta. A lagarta forma uma crisálida e inicia o processo de transformar-se naquele lindo ser com asas. Ela não espera que algo ao redor mude. Ela muda de dentro para fora, tornando-se exatamente aquilo que foi criada para ser. É muito comum esperarmos que alguém ou algo externo nos transforme. Culpamos o cônjuge por não nos satisfazer em termos emocionais, nossa igreja ou nosso pastor por não nos satisfazer espiritualmente, nosso trabalho por não nos satisfazer nos propósitos. Mas o jogo da culpa apenas atrasa o inevitável se de fato quisermos superar a doença de ter uma alma saudável e dinâmica. É hora de assumir a responsabilidade por nosso próprio crescimento.
se for necessário mover-se ainda que seja 1 centímetro para ser feliz, você nunca alcançará a felicidade. Aonde quer que vá, seu eu descontente irá com você. A questão não é o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro. Um antídoto para o problema de mobilidade de nossa alma é a quietude, a antiga arte de permanecer tranquilo. Por acaso a lagarta sobe na crisálida e se esforça para ser transformada numa borboleta? Não, a lagarta fica imóvel e a transformação acontece. O crescimento e a transformação espirituais só ocorrerão em sua vida quando você se aquietar e parar de se mexer. Paulo nos lembra: mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, Colossenses 3:1. Você não consegue fixar a atenção em Deus enquanto está correndo. Lemos em Salmos 46:10: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Se nos aquietarmos diante de Deus, seremos transformados. Considere os tão conhecidos versículos do Salmo 23, 2 e 3. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças. O movimento e a comoção prejudicam a alma, mas a tranquilidade a restaura. Vale a pena refletir. Quando foi a última vez em que você ficou parado em tranquilidade? Quando foi a última vez em que desligou a televisão e permaneceu quieto por 30 minutos? Quando foi a última vez que você tirou férias e não leu os seus e-mails, nem atendeu o seu celular? Controle da missão. Graças ao avanço da ciência, da pesquisa e da tecnologia, recebemos todos os dias novas informações sobre como melhorar a vida, permanecer saudáveis e progredir na carreira profissional. Não há nada de errado com essas informações, mas elas podem dar a falsa sensação de segurança, de que podemos controlar tudo. Despendemos enorme quantidade de energia tentando moldar nossa imagem e agindo como se tudo estivesse bem, para que ninguém perceba que não está. Tentamos controlar os problemas, a dor, tentamos controlar os outros, mas eles simplesmente não cooperam, o que é tão frustrante. Se pudéssemos controlar qualquer pessoa e levá-la a fazer o que desejamos, o mundo seria um lugar melhor, não é mesmo? Mas não é assim que a vida funciona. Graças a Deus, a maneira mais rápida de sufocar a alma é tentar controlar tudo. O antídoto para a febre de controle de que todos nós sofremos é a solitude, o tempo que passamos sozinhos conosco mesmos e com Deus. Quando eliminamos todas as distrações e nos colocamos diante dele, o Senhor começa a restaurar a nossa alma. Durante esses momentos, podemos reconhecer quão pouco controle de fato temos sobre tudo. Podemos expressar nossas preocupações, inquietações, temores e dúvidas, pedindo que o controle de Deus domine a nossa vida. Geralmente, não nos sentimos à vontade com a solidão. Sem a necessidade de manter aparência, somos forçados a encarar quem realmente somos. Mas, se realmente desejamos a cura e o fortalecimento da alma, então devemos dedicar-nos a ter um tempo regular a sós. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Isaías 30:15. Se pararmos de tentar resolver todos os problemas e de controlar tudo, a quietude preencherá nossa alma com vigor. Compulsão pela comparação. Outro sintoma da doença da alma surge quando nos sentimos compelidos a fazer comparações com as pessoas à nossa volta para saber quem somos e qual é o nosso valor. Nós nos medimos para ver como estamos e muitas vezes usamos símbolos de status e de meras aparências em nossa avaliação. Analisamos o que os outros estão vestindo, onde estão morando, o que estão dirigindo, onde estão trabalhando e quais as notas e realizações dos seus filhos. Quando usamos símbolos de status para determinar o nosso valor e nossa identidade em relação aos outros, a nossa alma seca. Se você valoriza esses símbolos, está na verdade tentando transmitir a aparência de uma vida sadia, equilibrada e bem-sucedida, sem que isso de fato esteja acontecendo. Você está tentando mudar de fora para dentro, pensando que se sentirá melhor por dentro se mudar as coisas visíveis do lado de fora. Pensamos assim: se eu mudar a minha aparência, minha casa, o meu carro, mudarei a mim mesmo e ficarei contente de verdade. Só há um problema: isso não funciona. A metamorfose é um processo que começa de dentro. Acho fascinante o fato de as cores de uma borboleta não serem geradas por pigmentos, mas por um efeito semelhante do prisma.
conforme a luz é refletida em suas asas transparentes. Apesar da variedade de cores e modelos e da estrutura dos desenhos, as asas das borboletas são transparentes. Do mesmo modo, na nossa vida, a transparência transforma. Quando somos transparentes com Deus e com os outros, quando somos aquilo que Deus queria que fôssemos, em vez de tentar fingir que somos outra pessoa, nossa beleza singular e individual aparece. É muito interessante notar que o antônimo de metamorfose é a palavra grega metaschematizo, cujo significado é mudar de aparência exterior. Daí vem a palavra mascarado. Muitas vezes nos mascaramos para parecer que está tudo bem, quando na verdade temos uma ferida profunda na alma. Deus diz que precisamos de uma metamorfose, não de uma máscara. A mudança real se inicia do lado de dentro, depois o exterior muda naturalmente, ao refletir aquilo que há no interior. O melhor antídoto que conheço para a comparação, ou a síndrome dos símbolos de status, como também é conhecida, é o serviço. Não apenas servir a qualquer pessoa, mas àqueles que não podem dar nada em troca. A rede de relacionamentos, formada pelo convívio social e pelos relacionamentos comerciais, é essencial, mas quando nos doamos a alguém que não pode retribuir, eliminamos todas as barreiras e nos envolvemos mais plenamente. Não se trata mais de comparação, mas de compaixão. Vale a pena refletir. Neste exato momento, a quem você está servindo que não pode oferecer-lhe nada em troca? Qual pessoa do seu convívio precisa de você, mas não pode retribuir a sua ajuda? O que o impede de doar-se a estas pessoas? Crise de conforto. Em geral, nosso objetivo na vida é nos sentirmos confortáveis. Contudo, quando nosso anseio pelo conforto afeta a busca de Deus, ficamos estagnados, aborrecidos e deprimidos. O sintoma final da doença da alma presente na vida moderna surge quando tentamos isolar-nos da dor, do sofrimento, da dificuldade e do desconforto. O vírus da zona de conforto roubará a nossa felicidade e fará a nossa alma murchar. A inquietude de nossa alma continuará a crescer se insistirmos em evitar os problemas. Voltando ao ensino de Paulo aos Romanos, recebemos a seguinte instrução: alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Romanos 12, 12. Perceba que Paulo não diz se vierem dificuldades, mas pode-se entender que ele as considera algo certo. Todos nós com certeza encontraremos provações. Muito provavelmente você está enfrentando desafios neste exato momento. À medida que olha adiante, é bem possível que veja mais provações. Não importa se você é jovem ou velho, rico ou pobre, se está na zona rural ou numa metrópole, o sofrimento faz parte da vida. Ninguém está imune às tragédias, nem livre de problemas. A chave é lembrar que no centro de todo problema existe um propósito, uma revelação de Deus agindo em nossa vida. Nossa força cresce à medida que nos apoiamos no Senhor durante as nossas lutas. Lembro-me de um garoto que encontrou uma crisálida no galho de uma árvore. A princípio ele achou que ela se movia, mas então percebeu que uma borboleta lutava para romper o invólucro. Sentiu pena da borboleta e assim pegou um canivete para ajudá-la a sair. Abriu a crisálida, puxou a borboleta para fora e a segurou na mão, esperando que ela voasse. Mas ela não se moveu e depois de alguns minutos estava morta. Quando o desafio de sair da crisálida foi removido, foi negada à borboleta a oportunidade de fortalecer as suas asas. Com asas fracas e molhadas, a borboleta era incapaz de sobreviver. Ela precisava da luta para se desenvolver, do mesmo modo que precisamos das dificuldades para nos desenvolver. Não há como sermos transformados de dentro para fora sem os problemas. Deus permite a provação em nossa vida porque o único antídoto para o vírus da zona de conforto é o sofrimento. Você não precisa sair por aí procurando por ele. O sofrimento chegará até você. Todos nós experimentamos feridas profundas à medida que deparamos com a tragédia, a perda e a dor. Eu gostaria de poder dizer que se você ama a Deus e o busca de todo o coração, nunca enfrentará a morte na família, nunca perderá o emprego, não terá um relacionamento rompido e nem ficará doente. Mas não posso dizer isso porque o sofrimento se abate sobre todos nós.
A chave é reconhecer que não foi Deus quem causou o problema, mas que o permite com o objetivo de fortalecer as nossas asas para que possamos nos desenvolver e alcançar o nosso pleno potencial. Se reclamarmos e gemermos, fazendo o papel de vítimas, o sofrimento não fará nada por nós e nossas tristezas serão desperdiçadas. Mas Deus não deseja desperdiçar uma ferida, uma lágrima ou um lamento. Deus deseja que suportemos o sofrimento com graça e que conseguimos pela confiança que depositamos nele. A graça é o poder de mudar. Não aquilo que podemos fazer por nós mesmos, mas aquilo que Deus faz por nós e por nosso intermédio. Quando nos acalmamos e ficamos em silêncio, quando começamos a servir e aceitar o sofrimento em nossa vida, abrimos as portas para a verdadeira transformação espiritual. Aprendemos que não podemos resolver os problemas com a nossa própria força, alterando nossa aparência exterior e esperando que a vida mude. A metamorfose acontece apenas pela graça. Se você tivesse apenas um mês para viver, interromperia o movimento contínuo de uma vida ocupada e descobriria maneiras de desfrutar a quietude e a solitude. Tentaria nutrir a sua alma, substituindo as comparações pelo amor e serviço ao próximo. Buscaria uma maneira de sofrer com graça, confiando no futuro que não se pode ver nem sentir e nas promessas de Deus. Muitas pessoas são forçadas a tentar todas essas mudanças ao mesmo tempo porque o corpo adoeceu. A boa notícia é que você pode começar hoje mesmo a aliviar os sintomas do desconforto da sua alma e descansar no bálsamo curador da graça de Deus. Para a vida toda. Planeje uma semana de modo que possa passar pelo menos 1 hora sozinho, sem interrupções. Avise as pessoas que você não receberá ligações nem responderá e-mails nesse período. Se necessário, vá a algum lugar aonde você não seja perturbado. Não leve nada para ler, escrever ou ouvir. Simplesmente passe algum tempo em quietude. Você pode olhar pela janela, caminhar num bosque ou ficar quieto em seu escritório depois do expediente. Nos últimos tempos, como você tentou mudar ou alterar a aparência ou as circunstâncias externas? Pense numa mudança na sua agenda ou no seu estilo de vida que permita um tempo regular sozinho com Deus. Pense nas pessoas do seu convívio neste momento. Escolha uma nova pessoa para fazer amizade, alguém que precise mais de você do que o contrário, e descubra uma maneira de servir a essa pessoa. Que Deus te abençoe.